no momento de crise mundial, de crise socioambiental, econômica, né, o modo de produção capitalista está numa crise assim evidente. A, sabe, as relações escolares estão desgastadas, né? As relações de saúde, né? Nós terminamos de sair aí de uma pandemia, e aí a ONU lançou um relatório aí, vários relatórios, na verdade, e um particularmente em janeiro, dizendo que se a devastação das florestas continuar, novas pandemias piores até virão. Os nossos antepassados já estão falando isso há muito tempo, mas ninguém ouve, né? Aí começaram a ouvir porque a ONU, né, é uma organização que tem estudos científicos, né? Aí começaram a dar ouvido a isso. Só que nós já estamos falando dessas crises todas há muito tempo. No meu ponto de vista, os povos indígenas foram um dos primeiros, se não o primeiro grupo humano a dizer não ao capitalismo, né? Porque quando os europeus chegaram aqui invadindo a América, né, e particularmente o Brasil, eles chegaram e trouxeram junto com as suas naus o capitalismo incipiente no momento ali que estava nascendo, né? Que era um capitalismo que naquele tempo era chamado de mercantilismo, que foi a primeira versão do capitalismo. E os povos indígenas, aqui no Brasil, particularmente, estavam dizendo: nós não queremos isso, porque isso não serve para nós e não serve para a humanidade. E está aí o resultado, né? Então, os rios estão virando esgoto, né? Eu fico pensando assim, São Paulo. Para mim é um exemplo clássico. São Paulo é a locomotiva do desenvolvimento nacional. Aí lá em São Paulo tem um rio chamado Rio Tietê, que a gente nem sabe se aquilo é rio de fato, né? E São Paulo que tem um ar que chega a ser quase sólido, né? Eu morei em São Paulo uma temporada e eu, sabe, passava muito mal ali por questões respiratórias e tanta gente que parece que não se enxerga. Quando eu narrei isso, sabe, São Paulo para o pajé na aldeia, eu falei: olha, São Paulo tem muita gente, as pessoas passam muito rápido, né? E lá é, tem poucas árvores, tem alguns parques, tem um rio, né? Que a minha filha, quando chegou em São Paulo pela primeira vez, saiu lá da Amazônia, chegou lá. Quando a gente passou sobre a ponte do Rio Tietê, ela apertou assim o nariz e falou: nossa, por que que fede tanto aqui? Eu falei: é o rio, apontei lá embaixo, é o rio. Aí ela assustou assim, e falou: ai, mas rio fede. Quando eu contei essas histórias para o pajé, ele falou assim: olha, meu parente, eu acho, sabe de uma coisa? Eu acho que lá não tem caruana. Caruana são os espíritos da floresta, sabe? Caruanas são os espíritos que mantêm o equilíbrio, sabe? O respeito entre as pessoas e tudo que existe na floresta, né? Os caruanas são aqueles que nos sensibilizam para entender que a vida humana e não humana são são igualmente importantes, né? Que nós somos irmãos das árvores, dos rios, né? Das montanhas e dos animais. E aí o pajé então falou: olha, você descreveu tudo isso aí, né, sobre São Paulo. Eu acho que lá não tem caruana, porque lá não tem árvore. Lá o rio está sujo. Lá as pessoas não conseguem parar para conversar e não cuidam uma das outras. Provavelmente lá não tem mais caruana. Aí eu pensei: poxa, deve ser isso de fato, né?